Olá para você que assiste este canal, meu nome é Pablo Santos, eu sou profissional de TI e aqui no canal estarei compartilhando meus conhecimentos em tecnologia com vocês. Neste vídeo, vamos abordar um assunto sobre como criar uma senha forte. Eu vou te ensinar como criar senhas com 20, 30, 40 caracteres de maneira que você nunca esqueça. Então, como se faz isso? Ó, todos nós, temos uma senha que a gente já utiliza. Você deve ter uma senha aí que você usa na sua conta do Google, uma senha que você usa aí para desbloquear o seu celular, uma senha que você usa para acessar ali uma conta de e-mail antiga que você conhece ali, enfim. Então, partindo desse princípio que você já tem uma senha, por mais que ela seja ruim, não tem problema, pessoal. Por mais que você já tenha uma senhazinha, ela seja muito fraquinha, a gente vai utilizar dessa senha, incrementar ela de maneira que você deixe ela extremamente segura e você não esqueça, das coisas que você colocou na senha, dos incrementos que você adicionou ali. Então, vamos continuar aqui. Eu vou puxar aqui mais um bloquinho de nota e... Então, pessoal, como eu estava falando, para a gente conseguir criar uma senha assim, bem forte, a gente precisa usar um pouco da criatividade, e pensar não só na nossa senha, que a gente já usa, mas a gente tem que pensar em outras coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Eu vou digitar aqui algumas coisas, por exemplo. Vamos lá, digamos, Lembra daquela senhazinha que eu falei, Todo mundo tem uma senhazinha que já usa, No banco, em qualquer lugar. Vamos dizer que essa senha, eu vou fazer uma bem pequena, um exemplo bem pequeno. Vamos dizer que essa senha tem apenas 100 caracteres, uma senha muito bobinha, Eu vou colocar aqui, 33568. 5 caracteres, essa senhazinha aqui, vamos dizer que é a senha que você usa para tudo. É claro que isso aqui é uma senha ridícula, de pequeno, mas eu vou dar um exemplo pequeno para vocês verem o quanto é possível enriquecer essa senha aqui sem precisar muita coisa, tá? Vamos lá, vamos utilizar assim, em primeiro lugar, o método espelho, tá? O método espelho é o seguinte: você tem sua senha e você vai espelhar as coisas que você vai fazer. Por exemplo, eu vou usar aqui logo para ficar bem hardcore, assim, vamos utilizar um caractere especial, tá? Eu vou colocar aqui um dos mais bobos. Um asterisco no início e um asterisco no fim, Eu estou espelhando esses asteriscos aqui, De 5 já foi para 7 caracteres aí a minha senha, beleza? Você sabe que a sua senha vai iniciar com asterisco e vai terminar com asterisco. Então isso não é difícil de decorar na sua cabeça. Minha senha sempre começa e termina com asterisco, É claro que você pode usar a cerquilha, você pode usar o cifrão, o que você quiser, o que vier na sua cabeça aí para você conseguir maximizar essa senha aqui, você vai deixar ela melhor ainda, tá? Então vamos continuar. Essa sua senhazinha, Vamos chamar de senhazinha, a sua senha preferida aí, que você já utiliza, a gente consegue aqui colocar mais coisas nela, Utilizando esse método espelho aqui. Vamos dizer, você sabe que, por exemplo, depois do primeiro número da sua senha, depois do primeiro número da sua senha, você pode colocar mais uma coisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos colocar por ordem de prioridade. O que é mais importante hoje? Qual é a coisa mais prioritária na sua vida? Por exemplo, você vai depender muito da fase que você está na sua vida. Por exemplo, se você é jovem, está no ensino médio ali, e se você almeja fazer uma faculdade, um exemplo, Qual a faculdade que você deseja cursar? Ah, não, meu sonho é fazer medicina. Pô, beleza. Então vamos usar aqui, ó. Depois do seu primeiro caractere, você vai usar aí qual é o seu sonho? É fazer medicina, Você pode digitar aqui medicina, ou você pode colocar apenas um M, Que você sabe que é o M de medicina, Mas vocês já viram que só colocando a palavra medicina ali já fica gigante a senha, Então, é isso que eu quero que vocês estimulem na mente de vocês quando vocês forem pensar numa senha, tá? Vamos colocar apenas o M, tá? Depois do primeiro caractere. Se quiser utilizar o método espelho aqui também, você também faz isso. Antes do último caractere da minha senhazinha, antes do último número, eu vou colocar também o M de medicina, né? Entendeu?
Então, vamos continuando aqui. Ainda utilizando o método do espelho, né? Vamos pensar aqui, depois do segundo número da sua senhazinha. Depois do segundo número, qual que é a outra prioridade? Tá, eu quero me formar em medicina, mas eu também quero comprar um carro, né? Um carro é sempre bom, né? É muito legal você ter um carrinho e poder ir para onde você quiser. Mas qual é o carro que você quer comprar? Qual que é o teu sonho hoje? Ah, não, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Maserati e tal. Eu particularmente, desde pequeno, eu sempre quis ter um Audi TT, que é um carro que eu achava extremamente esportivo ali, tinha no Need for Speed Underground 2 e tal. Então era bem massa, sabe, esse carrinho pra mim, né? Então, aqui, ó, nesse sentido, eu vou colocar aqui, depois do segundo número da minha senhazinha, eu vou colocar aqui, ó, TT maiúsculo, porque o TT é o topzera, né? TT maiúsculo. Então, utilizando também no método espelho, eu vou colocar aqui, ó, antes da penúltima, do penúltimo caractere da minha senhazinha, eu vou colocar aqui também um TT. Para vocês entenderem que isso aqui funciona e é difícil esquecer, eu vou criar uma pequena historinha. Eu sei que a minha senha começa e termina com um caractere especial, seja ele qual for. Eu sei também que depois do primeiro número, eu tenho eu tenho um caractere que é a minha maior prioridade na minha vida, tá? E depois disso, segunda prioridade. Ok? A gente tem a segunda prioridade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X isso aqui eu criei agora, vocês estão vendo. Eu vou dar apenas um Ctrl X para me apagar aqui e a gente vai refazer essa senha e depois eu vou dar um Ctrl V e comparar para ver se eu vou acertar ela. Né, eu acabei de criar, mas sinceramente aqui, se eu for botar na ponta do lápis, eu não lembro assim. Mas se eu for seguir a historinha que a gente criou, a gente consegue decifrar a nossa senha de volta. Vamos lá, vamos só lendo aqui a historinha que a gente criou, né? A gente sabe que a nossa senha começa e termina com caractere especial. Então, é o número. Eu vou pegar só os números. 33568. Mas como servir de exemplo, isso aqui é a senha que você já utiliza e você já conhece. Então isso aqui já está massificado na sua mente, tá? Só voltando aqui a, a senhazinha que a gente criou, né? Ou a senha que você já utiliza. Aí voltando aqui. Começa e termina com um caractere especial, beleza? Começa e termina com um caractere especial. Aí, depois do primeiro número, colocar um caractere que tenha maior prioridade, né? O que eu queria fazer? Eu queria fazer medicina, né? E aí a gente usou também o método espelho e coloca aqui antes do último número, né? Que era medicina. Era medicina ou a faculdade que a gente queria fazer. E depois o que a gente queria fazer? Depois a gente queria comprar a segunda prioridade, que era comprar um carro, certo? Então, qual era o carro que eu queria comprar? Era um Audi TT, né? E o TT era maiúsculo, que o TT era topzera, lembra que eu falei? Então, vou colocar aqui, ó, dar Ctrl V para a gente comparar as senhas. E aí a gente tem exatamente a senha que a gente criou, né? Ela aqui de novo, entendeu? E assim, eu só quero que vocês entendam que é possível criar senhas gigantes com esse método aqui, né? Você pode incrementar suas senhas de várias maneiras. E isso aqui não dá para você esquecer, porque você sabe quais são as suas prioridades. Né? No dia que você criou a senha, você sabe quais são as suas prioridades. Então, você vai criando a historinha e você vai criando a senha. Você pode também duplicar a sua senha dentro da sua senha. Ah, Pablo, como assim? Aqui a gente utilizou apenas o método do espelho, né? A gente digitou uma senha e depois a gente foi colocando as coisas nela, né? Então, como você vai duplicar sua senha dentro da sua senha? Você pode copiar aqui na sua senha. Vamos copiar a senha. A gente vai colocar um caractere especial que vamos dizer, nos dê a deixa para começar a senha de novo. No caso, vou usar o pipe aqui. Entendeu? A gente já
duplicou o tamanho da senha com a mesma senha, separando com um pipe. Isso aqui é o, vamos dizer, a gente espelhou de novo a senha. Se você fizer só isso aqui, ó, sua senha já vai ficar muito grande. Vai te falar, ah não, Paulo, mas isso aí vai ficar muito fácil para a pessoa quebrar. Cara, como o cara vai quebrar uma senha de 28 caracteres aqui, velho? 28 dá 27 aqui, porque tem a coluna do cursor. Eu acho que são 27 caracteres aqui. Enfim. O cara não vai conseguir quebrar sua senha. Ele não sabe qual é a sua prioridade. Ele não sabe que você quer cursar medicina e que você quer comprar um Audi TT. Né? Ele não sabe que você iniciou e terminou com asterisco. Então, tudo isso aqui é para você entender que dá para você enriquecer sua senha de várias maneiras. Né? Esse aqui é um método de duplicar depois que você faz o espelhamento. Você criou a senha, espelhou alguns caracteres e depois você duplicou a senha. Tá? Você vai ser melhor ainda para você digitar sua senha. Você digita, vai colocar um caractere que ninguém sabe qual que é e vai digitar sua senha de novo, entendeu? Então vai ficar uma senha muito forte. E você, se você não quiser utilizar isso aqui, não tem problema. Esse aqui é um exemplo, vou deixar aqui, né, pra gente deixar salvo. E a gente vamos partir de novo dessa senha aqui, pra gente incrementar um pouquinho mais. Eu dei um exemplo bem pequeno, numa senha de 5 caracteres virar 13, né? E como eu falei, dá para você fazer muitas outras coisas aqui. Por exemplo, você poderia ter digitado aqui, né? Ó, por exemplo, medicina com a primeira letra maiúscula. E aqui no final também, medicina. Já fica uma senha já gigante, né? E aí, Pablo, como que eu faço para deixar ainda mais rica essa minha senha? Ah, vamos brincar com aquele negócio de trocar letra por número, que também é muito legal. Por exemplo, toda vez que tiver a letra I, você bota uma barra, né? Em vez do I, você coloca uma barra ali. Já ficam vários caracteres especiais, então já fica muito difícil de decodificar essa tua senha. Uma pessoa vê você digitar isso aqui, é impossível para ela conseguir fazer isso de novo. Ela tem que ter uma memória idética muito funcional para ela conseguir ver a tua senha e reproduzir ela de outra forma. Olha só o tamanho que ficou a nossa senha. Só escrevendo a sua primeira prioridade, nem precisou escrever o carro, né? Imagina se eu coloco aqui, ó, Audi TT e Audi TT. Vocês lembram? A nossa história é muito pequena. É a sua senhazinha, a sua primeira prioridade e a sua segunda prioridade. E a gente abre e fecha com asterisco. Olha o tamanho dessa senha. Deixa eu ver quantos caracteres deu aqui. Primeiras colunas. Então são ali as colunas, então deu 36 caracteres. Isso aqui é uma senha muito boa mesmo. Se você for em qualquer gerenciador de senha da internet, ou aquele site de verificação de senha, você digitar isso aqui, você vai ver que ele vai dar o excelente ali, né? O grau máximo ali para senha. Porque você utilizou letras, números, caracteres especiais e letras maiúsculas, né? Maiúsculas e minúsculas. Então isso vai enriquecer muito a sua senha. Ah, Pablo, essa senha ficou muito grande. Será que eu vou conseguir digitar essa senha de novo? Né? Será que eu vou conseguir reproduzir essa senha? Vamos enfatizar mais uma vez. Ó. Eu vou dar, deixa eu apagar isso aqui para não confundir a mente também, né? E só reformular a nossa história. Aqui, ó. Em todos os i, colocar uma barra, né? Que a gente só trocou. Ah, e detalhe, apenas na palavra medicina. Porque lá no áudio também tem o I, né? Mas a gente só quis colocar na medicina. Por quê? Porque se um gerenciador lá, um cara que está quebrando senha, for trocar todos os I por barra, ele nunca vai acertar a sua senha. Porque nem todos os I estão trocados. Só quem sabe que está trocado o I por barra é você, mais ninguém, né? Você criou aí o seu algoritmo para criar sua senha. Então, só você vai saber isso aqui. Nem existe uma outra chave para decodificar sua senha, só você mesmo. Todos os i colocar uma barra na palavra medicina e a gente adicionou também a palavra Audi antes do TT. Tá.
Vou pegar para cá, um Ctrl X nisso aqui de novo. E aí vamos tentar escrever a nossa senha de novo, né? Eu vou só deixar aqui porque a senhazinha, como eu falei, eu não lembro. A senha era 33568. Essa senhazinha, como eu usei de exemplo, não é a senha que eu costumo usar, então dela eu não lembro. Mas a sua senhazinha você lembra, né? Aquela senhazinha que você costuma, por exemplo, usar o seu celular, ou sei lá, um número antigo que você tinha, um número, sei lá, a data de uma namorada que você teve, mais a sua, mais outra coisa. Então, você sabe do que eu tô falando. Todo mundo tem uma senhazinha, né? Essa senhazinha você vai incrementar ela até dar uma senha gigante. Então vamos começar de novo usando, né, a nossa historinha. A gente sabe que começa e termina com um caractere especial que foi o asterisco que a gente escolheu para esse exemplo, né? A gente sabe também que a nossa senha tem que colocar a senhazinha. É com base nela que a gente continua tudo, né? Então, depois disso vem medicina. Depois do primeiro caractere da senhazinha e depois antes do último. E a gente tinha colocado medicina com M maiúsculo, né? Lembra que era medicina com M maiúsculo? Medicina. E nos I da medicina a gente tinha trocado por barra. Certo? Vamos trocar aqui. Então, ó, depois disso aqui, o que que era? No meio da nossa senha, antes do caractere do meio e depois, a gente tinha a nossa segunda prioridade, né? Que era o TT, que era o carro, né? O Audi TT. Só que a gente também colocou Audi antes do TT, certo? Então ficou aqui, ó. A gente já tem a nossa senha gigante, olha. Como a gente vai seguindo a historinha, a gente consegue reproduzir a nossa senha. Essa historinha você vai treinar na sua mente, essa historinha, né? Você tem, recapitulando aqui, você tem a sua senhazinha, você vai utilizar o método espelho, vai colocar ali um caractere no começo e um caractere no fim. E aí depois você vai seguindo o restante da historinha, montando sua senha. Vamos ver se deu certo? Eu vou colar aqui a senha. Posso ter errado, mas vai lá. Olha só. Vamos comparar. Asterisco 3, medicina, 3, Audi, TT, 5, Audi, TT, 6, medicina. Aí vem o último número e o asterisco, ó. Deu certinho. E conforme você vai digitando essa senha aqui, você vai tentando, você vai conseguir escrever ela de maneira contínua, tá? Você vai saber que é o asterisco, 3, média e por aí vai. Eu tenho uma senha assim, muito grande. Eu utilizei o mesmo método aqui, tá? Para criar minha senha. Eu coloquei algumas coisas diferentes, por exemplo, na minha senha que eu utilizo, eu fiz exatamente isso aqui e eu coloquei uma coisa a mais. Uma coisa a mais onde? Eu coloquei uma coisa a mais só no final. Por exemplo, no final da minha senha, eu coloquei um número de telefone que ninguém sabe que ele foi de um parente meu há muitos anos atrás. Né? Um número aí, por exemplo, vou digitar aqui: 72153689. Isso aqui foi o número de uma pessoa, né? Um parente aí. E eu coloquei isso aqui no final da minha senha. Cara, olha o tanto que a senha já cresceu, né? O tanto que eu enriqueci a minha senha colocando mais isso aqui, ó, são 44 caracteres já, entendeu? Então você pode também utilizar disso aqui. Você não precisa usar o método do espelho na sua senha inteira. Você pode usar o método do espelho até certo ponto e depois você coloca uma coisa no final ou uma coisa no início. É você que decide. Ou uma coisa no meio, vai da sua criatividade. Ah, se a gente fosse fazer aquela primeira senhazinha sem o medicina, né? Só colocando lá, a gente sabe que começa e termina com um asterisco. Tem a senhazinha que é 33568 e a gente tinha usado só o M, né? Depois do primeiro, antes do último, aí tinha o TT e tinha o TT aqui. Essa era aquela nossa primeira senha que a gente criou, né? Seguindo a história, a primeira história.
Ó, eu já fiz várias vezes, eu já tô lembrando, sem olhar a história, eu já tô lembrando, né? Só fazendo com vocês aqui o vídeo, já tô lembrando dessa senha. Eu exercitei bem pouco e já tô lembrando a senha. Só voltando aqui, o foco ali do último número. Então você pode colocar um outro número de alguém, sabe aquela primeira namoradinha que você teve, um namorado e tal, ou, sei lá, um parente que você gosta muito, você tem um tio que é muito legal com você e você sempre ligava pra ele e tal, pedia conselho, chamava pra sair, alguma coisa assim, enfim. E você sabe o número dessa pessoa que você nunca esqueceu, aí você pode colocar aqui no final ou no início, né? Eu tinha colocado 7215 3689, um número fictício que eu criei aqui agora. Olha só, aquela primeira senhazinha que a gente criou, que é um pouco mais fácil do que essa robusta que a gente criou aqui, né? A gente conseguiu criar uma outra senha aqui com 22 caracteres, já é uma senha muito boa. E você conseguiu criar isso aí com o método espelho, né? Iniciando sua senha com o método espelho e depois colocando mais um incremento aqui no final. Entendeu? Então, você exercitando algumas vezes aí, você vai entrar hoje, vai entrar amanhã. Daqui uma semana você já está expert na sua senha, não tem mais perigo de você esquecer essa senha. Eu recomendo, quando você estiver criando isso aqui, ó, vai lá no seu computadorzinho, cria um bloquinho de nota lá, cria sua historinha, né? Cria sua historinha. Ah, a minha senha é a minha senha aqui. Não escreva sua senha, tá? Crie a história. A história como assim? Ah, por exemplo, a minha senha é composta pela minha senhazinha, né? Vou escrever assim, a minha senhazinha e após o número, primeiro número da senhazinha, né? Vamos escrever de novo, vou só botar aqui. Após o primeiro número da senhazinha, vem minha maior prioridade. Quem sabe qual é a sua maior prioridade? Talvez seu pai e sua mãe, né? Ninguém sabe qual é a sua maior prioridade. Eu estou falando isso aqui dessa maneira porque você vai criar um arquivo que vai ter a história para sua senha, mas só quem sabe a história para sua senha é você. Então, isso aqui é tão seguro quanto a sua senha. A historinha da sua senha é tão seguro quanto a sua senha. Então, você não tenha medo de colocar isso aqui no seu computador durante 1, 2 semanas para você exercitar a sua senha, que não tem perigo, porque só quem sabe a sua senhazinha é você, só quem sabe quem é a sua primeira prioridade é você, ou algum parente próximo, né? Ou alguém que você contou, só que ele só vai ter essa informação. Ele não vai saber as outras coisas, né? Ele não vai saber a sua senhazinha e N outras coisas que você vai enriquecer na sua senha. Continuando aqui. Antes do último número vem, né, a minha primeira prioridade também, né? A gente colocou ali o primeiro caractere depois do primeiro e antes do último, utilizando o método espelho. E aí você pode, né? Você pode continuar a sua historinha, crie bonitinha a sua historinha, coloca no bloco de notas todos os passo a passo para construir a sua senha, salva na sua área de trabalho, tá? Vamos salvar aqui, ó. Salva na sua área de trabalho ali e coloca aqui, ó, a historinha. E beleza. A gente vai ter a nossa historinha aqui. Toda vez que você precisar, você acessa o seu arquivo, abre lá e exercita a sua senha, né? Para você fazer isso aqui de uma maneira mais segura ainda, acessa agora aí o Google, cria uma conta nova no Google que não vai te dar problema nenhum. Cria uma conta nova e utiliza desse método, né? Antes você cria a historinha, cria a senha e utiliza a senha nessa nova conta do Google. Acessa no seu celular, você digita no seu celular usando a sua historinha, né? Usa a historinha e vai digitando no celular, acerta a senha
depois desconecta do celular e tenta de novo. E assim vai. E assim você vai exercitar sua senha. Pode ser no computador também, abre numa guia anônima. E você abre ali a página do Google e acessa a conta na guia anônima. E aí você pode fazer da maneira que você preferir, mas você tem que exercitar a senha, né? Utilizando a historinha. Porque vai chegar um momento que você não vai precisar mais da historinha, ela vai estar massificada na sua mente. Você não vai mais conseguir esquecer a historinha. Tá bom? Para o vídeo não ficar muito mais longo, acho que ficou bem legal a ideia aí de como criar a senha, né? Utilizando o método de espelho e colocando algumas coisas a mais. Como eu falei, fica aberto para você colocar o que você quiser, né? Só recapitulando aqui, crie a sua historinha para você criar sua senha, salve ali no seu desktop. Fica com ela ali umas 2, 3 semanas, eu acho que é o suficiente para você conseguir massificar essa historinha na sua cabeça. Você que trabalha com TI, você utiliza muito a sua senha, então num próximo vídeo eu vou colocar aqui para vocês alguns gerenciadores de senha que você precisa utilizar apenas uma senha para acessar todas as outras suas contas, né? Parece brincadeira, mas existem aplicativos que te dão essa facilidade e vai tornar a sua vida muito mais fácil, tá? Eu vou trazer para vocês aqui algumas aplicações que são gratuitas e algumas aplicações que são pagas, que é para vocês entenderem, né, o nível, até que nível vai. Esse primeiro vídeo aqui, como criar uma senha muito boa que eu trouxe para vocês, é para quando vocês assistir aquele tipo de conteúdo que eu vou colocar aqui do gerenciador de senha, vocês terem uma senha muito forte para usar no gerenciador e o gerenciador guardar todas as outras senhas que vão ser criptografadas que vocês vão criar. Vocês precisam criar apenas uma senha e através dessa senha vocês vão acessar tudo que vocês têm. Por isso vocês precisam criar uma senha muito boa. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Quem falou com vocês aqui foi Pablo Santos e se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos aí.